Bom dia, meu amigo, minha amiga. Que prazer nós podermos estar aqui esta manhã de domingo e, acima de tudo, um domingo que muda as nossas vidas aqui na Europa, porque foi alteradas as horas e isto fará com que muitos terão que ver o dia clarear mais cedo e anoitecer mais tarde. Mas louvamos a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia e, acima de tudo, por nos conceder este privilégio, esta bênção de estarmos vivos, de estarmos aqui para darmos início a mais uma jornada, mais uma semana. Eu gostaria de convidar-te para que possamos dedicar o tempo de oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Pai amado, querido e eterno Salvador, nosso Senhor, Santo Espírito, obrigado, Pai, porque passamos um sábado, um fim de semana contigo e o Senhor nos deu a bênção e a graça de podermos estar aqui para meditar e ouvir a Tua voz. Ao início desta semana, queremos buscar o Teu poder para nos sustentar, para nos fortalecer e, acima de tudo, nos habilitar para a Tua obra. Pai, vem abençoar a Tua palavra, dá-nos entendimento e abençoa todos quanto ouvirão a qualquer momento esta meditação. Fique conosco e cerca-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e rogamos. Amém. Meu querido amigo e prezados irmãos na fé, a meditação de ontem nos abordou sobre a igreja moribunda, contou-nos a história da igreja em Murmansk, na Rússia. Aqui não estamos falando da política, mas estamos falando de assuntos espirituais. E esta igreja que estava moribunda mudou a sua situação quando 8 pessoas tomaram decisão de buscar a Deus, de suplicar a sua graça espiritual para poder salvar almas, o que nos revela que não há nada impossível para Deus. Basta nós abrirmos o caminho, desentupirmos os canais que nos impedem de receber o poder do Espírito Santo. Hoje nós estaremos começando a falar sobre o Espírito Santo, este tema tão importante para os nossos dias hoje, e nós vamos abordá-lo e esperamos que todos possam assistir de hoje em diante esses assuntos tão importantes. Há 118 anos, em 1904, Ellen G. White fez o apelo: por que não temos fome nem sede do dom do Espírito, já que ele é o meio pelo qual haveremos de receber poder? Por que não falamos sobre ele, oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Por que tem acontecido isso dentro da igreja do Senhor? E talvez os que muito falam, às vezes até falam de forma equivocadas. Outras questões se colocam. Será assim porque não conhecemos o Espírito? Não sabemos quem ele é? Por que não percebemos qual a razão do Espírito Santo com a divindade? Ou qual é a relação do Espírito Santo com a divindade? Por que não? Queridos, alguns consideram o Espírito Santo como sendo um poder que emana do Pai e do Filho, isto é, um poder que sai deles. Porque a Escritura, muitas vezes, diz que o Pai e o Filho enviam o Espírito ao mundo. Nós podemos ler isso em João 14, 15 a 17 e 15 a 26. Outros acreditam que o Espírito de Deus é um Espírito que relaciona o Pai com o Filho. É o Espírito que eles partilham entre eles, isto é, como se fosse dizendo, seu próprio fôlego. Nenhuma destas hipóteses define o Espírito Santo como uma pessoa. É necessário consultar as Escrituras para percebermos a personalidade do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor, desde Gênesis a Apocalipse,
descreve a pessoa do Espírito Santo, a sua personalidade. Queridos, o Espírito Santo é um poder ou uma pessoa? É claro que muitos de nós temos atribuído o Espírito Santo como um poder. Há quem defenda o conceito de o Espírito Santo ser uma energia ou um poder com base no gênero neutro para pneuma, no original grego, que significa espírito ou fôlego. Todavia, quando João resistiu às palavras de Jesus, usou o pronome masculino, ele. Quando João escreveu, porque o livro do Evangelho de João é o livro que muito fala sobre a questão do Espírito, né? Ele usou o pronome masculino ele, ekeinos ou ekeinos, para se referir ao Espírito Santo. Veja o texto, João 14, verso 17 e 26. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele é quem nos habita conosco ou convosco e estará em vós, o Consolador, o Espírito Santo. Veja que o termo aqui usado, o pronome usado, conota para uma pessoa, um agente. E o próprio Jesus, quando fala, porque essas são as palavras de Jesus, Jesus aponta para um agente, não apenas um poder, mas uma pessoa em si. Porque Jesus usa a linguagem porque não o vê nem o conhece. O mundo não pode receber esse poder. Vós o conheceis porque ele, pessoa, habita convosco e estará em vós. Então, meus amigos, são textos que nos deixam claros sobre algo do Espírito Santo. Os críticos da Bíblia podem dizer que o apóstolo cometeu um erro, porque o grego não era a língua materna, não era a sua língua materna. Porém, em todo o discurso de Cristo sobre o Espírito Santo, onde nós podemos ler João 14, capítulo 14 e capítulo 16, ou até 16, até pegue o seu tempo para fazer isso. João escolhe intencionalmente nomes e pronomes masculinos, apesar de o neutro pneuma por si só significar um poder, que determinam que o Espírito Santo é uma pessoa. Se foi um erro, foi propositado, porque no restante do seu evangelho, João não cometeu erro semelhante, para enfatizar e provar que Jesus se referiu a uma pessoa, o Espírito Santo, e não a uma coisa indefinida, poder ou energia. Aliás, meus amigos, quando nós estudamos sobre o Pentecoste, nós ouvimos, né, e lemos e estudamos e percebemos que quando o Espírito foi derramado ou encheu a vida dos discípulos, os capacitou, eles que eram iletrados tornaram doutos, homens capazes. E pensar num João que foi transformado e moldado pelo amor de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, cometer erros ao escrever o Evangelho de João, o Evangelho que relata a vida de Cristo na terra, seria um equívoco muito grande. Seria um equívoco muito grande. Mas nós não podemos negar que os críticos façam as suas críticas. Mas a palavra do Senhor nos deixa bem claro. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Além disso, a Bíblia também identifica no Espírito Santo diversos atributos que caracterizam as pessoas. Por exemplo, exerce a sua vontade. Em Atos 16, versos 6 a 8 e 1 de Coríntios 12, 11, tu podes ler a palavra do Senhor. Pare para ler. E esses textos nos mostram que o Espírito Santo tem vontade. Ele tem uma mente e intercede. Paulo, quando fala em Romanos 8, 26 e 27, Paulo não era um iletrado. Paulo era um mestre, era um doutor.
E Paulo não poderia cometer um erro de escrita. E ele apresenta o Espírito Santo como alguém que tem em mente, que intercede. O Espírito ensina e dá instruções. Jesus, quando referiu do Espírito Santo, em Lucas 12:12, mostra-nos, e Paulo, em Timóteo 4:1, diz que o Espírito ensina. E o Espírito tem sentimentos. Já o profeta Isaías falou acerca do Espírito Santo. Isaías 63, verso 10 e Efésios 4, verso 30. E em Apocalipse, o apóstolo do Senhor, o apóstolo amado, apresenta que o Espírito Santo fala. Apocalipse 2:7, verso 11, 17, 29, 3, verso 6, 13 e 22, mostra que o Espírito fala. E o Espírito ama, segundo Romanos 5, verso 5. Meu querido irmão, meu querido amigo, se você ainda tem equívoco sobre a pessoa do Espírito Santo, pare e leia esses textos todos. Compare um texto com o outro e veja quem é a pessoa do Espírito Santo. É por essa razão que o apóstolo Paulo diz que devemos encher-nos do Espírito Santo como uma pessoa, isto é, estar cheio dessa pessoa, relacionar com essa pessoa, viver para essa pessoa, lidar com essa pessoa. Querido, será que nós realmente desejamos tanto o Espírito na nossa vida? Esta manhã eu quero convidar-te a pegar nesses textos bíblicos que nós estudamos aqui, que lemos aqui, e meditar nela passo a passo e orar. E se alguma vez já tiveste equívoco sobre a pessoa do Espírito Santo, peça a Deus perdão e peça ao Senhor que possas começar a conhecer quem é essa pessoa. E Ele poderá guiar-te em toda a verdade, porque essa é uma das missões do Espírito Santo aqui na Terra. Quando Jesus indicou que Ele viria, que Ele desceria à Terra, Ele conduzirá a todo humilde de coração a toda a verdade. Vamos orar? Amado Deus, obrigado porque a Tua palavra não nos deixou equivocada quanto ao Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Satanás tem trabalhado fortemente para criar dúvidas, para remover esse ser da nossa vida, porque ele sabe que enquanto esse ser estiver operando, a nossa salvação estiver operando no nosso coração é transformado, é moldado, e ele quer afastar-nos desse poder. Ó Pai Santo, suplicamos a Tua graça, suplicamos que Teu poder, a pessoa do Espírito Santo, mais do que um poder, é um ser que quer relacionar conosco, Ele possa nos possuir hoje. Ó Pai, obrigado porque a promessa do Senhor se cumpriu na vida dos Teus servos no passado e está cumprindo hoje. Nós podemos estar cheios da pessoa do Espírito Santo. Queremos que Ele possa habitar em nós hoje. Dá-nos a Tua paz, guia-nos durante o dia de hoje e abençoa todos que estão ouvindo esta meditação. Em nome de Jesus suplicamos. Amém. Prezado irmão e amigo, um grande abraço para ti. Tenha uma boa semana, bom início da semana, um bom domingo. Que o Senhor te guarde e amanhã estaremos aqui de volta para juntos meditarmos na palavra do Senhor.